Hoje a gente vai conversar um papo bem gostosinho, então pega aí o seu café, assim como eu peguei o meu, e vamos aqui pro nosso cantinho da conversa, que é aqui no YouTube, né? E a gente vai conversar sobre livros, gente, sobre leitura. Se você, assim como eu, nunca teve o hábito da leitura, mas gostaria de ter, fique até o final deste vídeo que vai valer a pena, ok? Vou te contar a minha história e você vai se inspirar. Gente, é o seguinte, eu nunca fui uma pessoa que, assim, consegui manter o hábito da leitura, tá? Eu cresci numa casa onde eu não tinha também esse incentivo, né, de leitura. Na verdade, o meu pai sempre gostou muito de ler, mas, de alguma forma, ele não passou muito isso pra gente, né? Até porque eu acho que com a vida adulta, ele foi perdendo um pouco desse hábito. Mas ele lia bastante, ele lia até dicionário, enfim, meu pai era muito focado na leitura. Mas depois ele, acho que abandonou um pouco esse hábito, acredito eu que pela correria, pelas distrações da vida. E aí, minha gente, só que eu sempre gostei da ideia de ler, entendeu? Então, se você é uma pessoa que gosta da ideia de ler, mas não consegue ler, continue aqui comigo. E aí, quando eu casei, eu busquei alguns conteúdos para poder ler. Antes disso, na verdade, eu já comecei a ler bastante porque eu comecei a criar o hábito de ler a Bíblia diariamente. Então, tudo começou aí, na verdade, né? Eu comecei a ter o hábito de ler a Bíblia diariamente, ali por 13, 14 anos. E aí eu lia e fazia resumos daquilo que eu li. Então, eu escrevia muito, tudo em cadernos, eu tinha vários cadernos. Inclusive, isso me ajudou muito quando eu fui lá tentar a faculdade, né? Eu fiz o Enem e aí eu consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni por conta da minha redação. Eu tirei, se eu não me engano, não sei se foi 8,5 ou 8 na redação. Então, e assim, eu estudei em escola pública a minha vida inteira, gente. Eu tive uma professora boa em redação e aí eu consegui pegar a técnica ali, mais ou menos, de como funciona, né? Porque a redação, ela é técnica, né? E aí, com isso, eu consegui aprender a técnica, mas o que me ajudou a criar argumentos, a escrever bem mesmo, foi realmente a leitura da Bíblia e os resumos que eu fazia da Bíblia. Então a Bíblia me ajudou muito. Mas ainda faltava, claro, muita coisa, né, gente? Com certeza eu tinha que aprender muito ainda e ainda tenho que aprender muito, né? E aí então tudo começou aí. Mas quando eu casei, eu quis começar a pegar uns livros legais para poder ler, para poder ter mais conhecimento, né, sobre casamento e tal. E daí eu li. Eu não coloquei ele aqui. Eu peguei aqui alguns livros, tá, gente, que eu li nos últimos anos, mas tem outros que não estão aqui. E aí eu comecei a ler aquele livro Casamento Blindado, acho que foi aquele livro que eu li primeiro. E eu li também outros, se eu não me engano, que eu não lembro agora o título, sobre casamento. E aí tentei continuar a ler, entendeu? Aí eu lembro que eu comprei esse livro aqui, ó, do Augusto Cury. Aí já tinha passado uns 2 anos que eu tinha casado. E meu marido também, gente, tinha um monte de livros que ele nunca tinha lido. E que eu falava, nossa, que livros legais e tal. Esse daqui, por exemplo. Ah, eu li esse aqui, ó. Depois do Casamento Blindado, eu tentei ler esse livro aqui, tá? Que é um livro excelente. Que é Amor, o que ela mais deseja e Respeito do que ele mais precisa. Não é isso? Isso. E eu acho que eu até cheguei a terminar de ler esse livro, tá? Na época, pelo que eu tô me lembrando aqui, mas eu acho que eu li melhor ele depois, anos depois. Mas é um livro excelente sobre casamento, fundamentou o meu casamento. Gente, esse livro aqui é um livro muito bom. Você tá tendo problemas no casamento, ó, já te indico de verdade. Eu vou deixar o link desses livros que eu encontrar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Esse aqui eu sei que tem pra vender. E aí, então foi isso. Aí comecei a ler e tal, daí tentei continuar o hábito, mas a questão de trabalho e tudo mais, enfim, eu acabei não conseguindo focar e continuar o meu hábito da leitura, embora eu quisesse muito, sabe? Eu flertava muito com a leitura, porque eu sempre fui assim, sempre flertei com o mundo nerd, digamos assim. E é isso. Aí, beleza. Só que aí não conseguia manter, né, Marjorie? Marjorie tá aqui comigo, gente. Tô aproveitando que ela tá meio distraída pra conseguir gravar. Mas, o que aconteceu? Há uns 4 anos atrás, eu falei assim, cara, isso vai ter que ser na base da disciplina. Eu vou precisar fazer igual eu faço com a Bíblia, vou precisar ler um pouquinho cada dia. E aí eu comecei a sistematizar a minha leitura. O quanto que eu poderia ler por dia? Beleza, eu tenho, sei lá, 15 minutos. O meu devocional, gente, ele dura cerca de 15 a 20 minutos só. Eu não tenho muito tempo de verdade. Pra você que tá chegando aqui agora, eu tenho 4 filhos, né? E eu fui tendo um atrás do outro, então eles eram tudo pequenininhos, né? Então eu comecei a ler mesmo, gente, depois de mãe
E depois que eu fui tendo meus filhos, tá? Depois de velha, né? Que foi depois dos 30, mais ou menos, estava com 29, 30. E depois de ser mãe e trabalhar e ter que lidar com tudo. Porque quando a gente é jovenzinha, a gente acha que não tem tempo, né? Eu sempre ficava criando desculpas lá no início do casamento, quando a gente nem tinha filhos. A gente ficou praticamente 4 anos sem ter filhos, né? No início do casamento. Eu poderia ter lido um monte de livros, gente, mesmo trabalhando, que eu sempre, né, empreendi. Então, de fato, não é fácil você ser empreendedora, trabalhar, mas eu tinha tempo, achava que não tinha tempo. E aí foi na base da disciplina. Eu pensei assim, bom, quanto que eu vou ler por dia? Beleza. Eu vou tentar ler um capítulo por dia. Isso dependia muito do livro, né? Que foi oscilando conforme eu fui, enfim, passando. Mas eu pensava assim, cara, o que eu ler já vai ser de bom proveito pra mim. Eu comecei a criar o mesmo sistema que eu tenho em relação à Bíblia. Peraí. Sabe? Então, assim, eu penso assim, é melhor eu ler 5 versículos da Bíblia do que não ler nada. É melhor eu ler 5 versículos e meditar neles, ou 3, sei lá, ou até um versículo, e não ler nada, do que não ler nada. Então eu usei essa mesma linha de pensamento que eu tinha em relação à Bíblia para os livros. E aí deu super certo. Aí eu comecei também, eu sempre anoto, vou colocar assim só para vocês entenderem, eu comecei a colocar aquilo que eu ia ler todos os dias. Então até mesmo a Bíblia, ou seja, como que ia ser o meu devocional. Eu leio livros também que não são livros cristãos, tá, pessoal? Mas eu uso esse momento do devocional para ler. Então eu comecei a colocar como que eu ia fazer. Eu vou ler, eu tenho o hábito de ler um livro da Bíblia e Salmo ou Provérbios. Então eu vou ler, sei lá, 10 versículos do livro que eu tô lendo da Bíblia, que no caso agora, por exemplo, é 2 Reis. Vou ler 5 versículos de Salmo ou Provérbios. E aí depois eu vou ler tantas páginas do livro, um capítulo do livro. Tinha época que eu conseguia ler um capítulo do livro. Agora que eu tô com a Marjorie pequenininha, a minha meta é ler 2 páginas. Eu tô lendo esse livro aqui agora. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Inclusive, esse livro é excelente, eu quero muito trazer um pouco desses livros que eu li, se vocês se interessarem, tá, gente? Eu quero muito trazer, pelo menos uma vez no mês, uma resenha desses livros que eu li, porque tem muito livro muito bom aqui, gente. Sério, livros, assim, impactantes. Que mudaram realmente completamente o meu jeito de pensar. E aí, quando eu comecei a sistematizar isso e não abrir mão, eu li no meio do caos, no meio da gritaria, no meio do que fosse. E mesmo que eu tivesse que levantar e voltar, às vezes eu leio às vezes em pé, gente. Eu tô aqui com as crianças, como se fosse com o celular na mão, aí opa, deixa eu cumprir minha meta aqui, e leio, entendeu? Assim que eu faço. Então é na base da disciplina. Tem dia que eu não leio? Tem. Mas eu sempre me arrependo, porque sempre vale a pena ler. Porque afinal de contas são poucos minutos que você gasta. Como eu falei com vocês, o meu devocional hoje, ele dura em torno de 15 a 20 minutos, gente. É o que eu posso dar, mas eu faço sempre. Eu tenho essa disciplina realmente de ler a Bíblia todos os dias. Eu consegui adquirir, conforme os anos foram passando, essa disciplina de ler a Bíblia e de também ler um livro junto. E aí eu vou falar pra vocês agora, deixa eu mostrar antes um pouquinho dos livros que eu li, depois eu vou falar o que mudou na minha vida depois que eu comecei a ler um pouquinho todos os dias, depois de velha, porque depois dos 30, não que a gente seja muito velha, né, gente, mas não tão novinha assim, e depois de filhos, gente, eu tenho 4 filhos, como eu disse pra vocês, né, então, vamos lá, eu quero te inspirar, esse vídeo é pra te inspirar mesmo, sabe? Que vale muito a pena. Eu vou contar pra vocês o que mudou na minha vida depois que eu comecei a ler, tá? Eita, a Marjorie tá aqui. Vamos ver se eu consigo, né, gente, concluir esse vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o que eu tô lendo agora. Eu vou deixar todos os links, tá? Esse daqui mudou muito. As crianças de vez em quando rabiscam os meus livros, tá, gente? Eles são, né, repreendidos por isso, mas de vez em quando rola também. Então aqui rabiscaram, mas é um livro excelente. Abra o coração e feche a geladeira. Esse é um livro excelente, que mudou muito a minha forma de pensar em relação à alimentação. Um livro muito bom. Esse daqui que eu já mostrei pra vocês, Amor e Respeito, que mudou completamente o meu casamento. Gente, não tô sendo aqui exagerada. Esse livro foi assim, além da palavra de Deus é a base, né? O temor ao Senhor. Mas esse livro, gente, ele tá ali juntinho, porque ele mudou muito a minha forma de pensar e a forma do meu esposo também. Esse daqui do Augusto Cury, cara, que livro excelente. Só que eu confesso a vocês que ele é uma leitura um pouco mais pesada. Então, pegar ele de primeira, nem foi bom eu ter começado a ler ele lá atrás, porque eu nem teria, assim, sinceramente, a capacidade de entender ele como eu consegui entender agora. Mas eu vou ler ele de novo,
porque é muita informação, mas ele é muito bom pra quem gosta de psicologia e tal, é um livro muito bom. Esse livro aqui, gente, meu Deus do céu, esse livro aqui é tipo um clássico, né? Do Russell Shedd, eu nem sei falar o nome dele exatamente. A Felicidade Segundo Jesus. Gente, reflexões sobre as bem-aventuranças. Meu Deus do céu, que livro maravilhoso. Esse aqui também, meu Deus, são todos maravilhosos, gente. Olha, Humildade, a Beleza da Santidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, que é uma curiosidade sobre esses livros. A maioria desses livros aqui, eu comprei, na verdade acabou sendo meio que uma doação, numa igreja, num bazar de uma igreja, da Igreja Batista, muito querida, que a gente guarda muito no nosso coração, lá de Campinas. Então, quando eu tava lá em Campinas, o Senhor me presenteou com esses livros aqui e eu li todos, tá? Tô lendo todos, ainda falta ler alguns que eu peguei lá na igreja. Então, gente, eu gastei pouquíssimo. Então, vale muito a pena você também procurar bazar, eu esqueci o nome agora, sebo, né? De livros, para você poder ler, tá? Sem gastar nada. Esse aqui também, O que acontece quando Deus responde às orações, um livro impactante, eu quero muito trazer esse livro aqui para vocês. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Patrola de Deus também, que eu li também. A Visão dos Vencedores. Esse aqui tem uma visão um pouco diferente, assim, sobre algumas questões, mas eu também leio livros que pensam um pouco diferente de mim, então é muito bom. Esse daqui é tipo um livro de ficção, Por que Você Não Quer Mais Ir à Igreja? Um livro muito legal também. Ele é do mesmo escritor, eu acho que é a Cabana. Deixa eu ver aqui a Marjorie, gente, peraí. Gente, me desculpem que vocês vão escutar o barulho do celular, mas eu não vou poder editar esse vídeo, tá? Porque não vai dar tempo. Então eu vou ter que colocar ele assim mesmo. Desculpa que o celular caiu e você sentiu a tremedeira aí, tá? Então vamos lá, o que eu acho que muito mudou na minha vida, que mudou na minha vida depois que eu li? Primeiro, eu aprendi a falar menos gírias, tá? Isso foi, assim, uma mudança muito grande. Deixa eu pegar a Marjorie aqui, porque eu falava muitas gírias. Eu também aprendi a falar melhor o português, embora eu ainda não fale perfeitamente, tá, gente? Eu tenho essa noção. Olha aqui, Marjorie. Olha a Marjorie. Eu não falo perfeitamente o português, mas isso, nossa, me ajudou muito. Inclusive, às vezes a pessoa pode até achar que eu tô forçando a barra pra falar certo, para escrever certo, mas simplesmente é o meu natural. Eu saio falando assim, e é muito engraçado que as crianças também estão falando muito, assim, conjugando os verbos, sabe? De uma forma muito mais correta do que antes. Então, mudou muito o meu jeito de falar e também um efeito colateral foi também mudar o jeito das crianças de se expressar, porque as crianças aqui em casa estão falando bem o português, eu percebo isso. Eu também consigo me expressar melhor, sabe? Eu consigo escrever melhor. Melhorou a minha memória também. Eu tenho uma memória muito ruim, gente. Muito ruim mesmo. Memória é um negócio que você tem que exercitar. Então, ler e escrever me ajuda muito a exercitar a minha memória. E também o meu poder de síntese. Acho que isso foi muito bom mesmo pra mim, porque eu confesso a vocês que eu falo pra caramba. E eu tenho uma dificuldade de ser mais resumida, como vocês podem perceber por aqui. Mas me ajudou muito, tá? Hoje eu consigo ter um poder de síntese maior. E conforme eu for lendo, eu sei que isso vai me ajudar ainda mais. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não vou me prolongar muito, como eu disse, não vou poder editar esse vídeo. E Marjorie já está aqui querendo a minha atenção. Eu vim com esse vídeo aqui para incentivar vocês a lerem também, mesmo que seja um pouquinho cada dia. Eu sempre coloco lá no meu Instagram, inclusive, se você quiser me segue por lá, que vale a pena ler, mesmo que seja só um pouquinho, porque esse pouquinho vai fazer diferença, vai trazer resposta, vai trazer clareza para a sua vida, tá bom? Principalmente a Bíblia, né? Mas leia também outros livros, né, Marjorie? Vamos dar tchau? Os patrocinadores deste canal é quem? A Duotos e também a PM Assessoria. Se você precisa de elétrica residencial ou comercial, vai lá conhecer a Duotos, se você é aqui do Rio. E se você também precisa de assessoria para o seu casamento, vai lá conhecer a PM Assessoria, se você for aqui do Rio, mas a PM Assessoria pode atender também em outros lugares, só você querer levar a gente pro seu casamento que a gente organiza tudo isso, tá bom? Também participe do meu grupo, gente, de ofertas. Vale muito a pena. Eu coloco tudo que eu compro para as crianças e para mim. Indico lá no grupo e também produtos com boas avaliações. Fiquem com Deus, então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.